E se eu te dissesse que existe um signo do zodíaco que reage à rejeição como se fosse um auditor da própria vida e reage à bajulação como se tivesse acabado de receber um e-mail suspeito com vírus? Pois é. Se existe alguém capaz de transformar um elogio em investigação forense e uma rejeição em planilha de autodesenvolvimento, esse alguém provavelmente nasceu sob o signo de Virgem. E antes que algum virginiano fique ofendido, calma! Eles já estão analisando essa frase, revisando a pontuação e considerando 3 interpretações possíveis. Virgem é regido por Mercúrio, o planeta associado ao raciocínio. A linguagem é o processamento de informações. Só que, diferente de outros signos regidos por Mercúrio, como Gêmeos, que espalham ideias como quem joga confete em carnaval, Virgem prefere pegar cada detalhe, examinar, classificar e colocar numa pasta chamada possíveis melhorias. É quase como se o cérebro virginiano viesse com um software de diagnóstico instalado de fábrica. Quando falamos de astrologia observacional ao longo dos séculos, esse arquétipo sempre aparece ligado à ordem, ao serviço e à melhoria contínua. A posição simbólica de Virgem no ciclo solar acontece após o brilho dramático de Leão. Quando a energia deixa de ser palco e passa a ser oficina, é quando o brilho precisa virar utilidade. É quando a criatividade precisa virar sistema. É quando o aplauso precisa virar algo que funcione na vida real. E é justamente por isso que a rejeição e a bajulação provocam reações tão curiosas nesse signo. Porque para Virgem, nada é simplesmente emocional. Tudo é um dado a ser analisado. Pense na posição simbólica da Lua quando ela atravessa Virgem no céu. Astrólogos antigos observavam que nesses dias as pessoas tendem a organizar gavetas, revisar projetos, limpar coisas que nem sabiam que estavam sujas. Existe um impulso natural de correção. Agora imagine essa energia funcionando dentro da personalidade de alguém durante a vida inteira. Quando um virginiano é rejeitado, a primeira reação raramente é drama público. Não espere cenas cinematográficas. Nada de jogar vinho na parede ou mandar textão às 3 da manhã. O que acontece é algo mais silencioso e muito mais intenso. O cérebro começa uma auditoria interna. Onde foi que o cálculo falhou? Será que eu falei demais? Falei de menos? A camisa era inadequada? A planilha emocional estava desatualizada? E pronto. Começa o famoso modo laboratório. A rejeição vira matéria-prima para análise. Existe até um paralelo curioso com estudos de psicologia da personalidade. Perfis com alta conscienciosidade, traço muito associado ao arquétipo virginiano, tendem a reagir a falhas com introspecção e revisão de comportamento. Ou seja, o virginiano não apenas sente a rejeição, ele abre um relatório mental sobre ela. Agora vamos falar da outra situação, a bajulação. A bajulação, esse esporte olímpico que algumas pessoas praticam com tanto entusiasmo. Com muitos signos funciona maravilhosamente. Leão recebe elogio como quem recebe flores no palco. Libra recebe elogio como quem recebe uma obra de arte, mas com Virgem. A história muda um pouco porque o virginiano possui algo que poderíamos chamar de detector natural de exageros. Quando alguém diz, nossa, você é perfeito, o cérebro de Virgem imediatamente responde. Isso estatisticamente não é possível. A mente começa a procurar inconsistências. Perfeito? Em que exatamente? Em qual área? Em qual contexto? Se o elogio for vago demais, o virginiano começa a suspeitar. Não porque seja arrogante, mas porque a mente mercuriana desse signo gosta de precisão. Um elogio genérico para Virgem é como entregar um relatório sem dados. Agora, se alguém disser algo específico, aí a história muda. Gostei da forma como você organizou esse projeto, aquilo facilitou muito o trabalho. Pronto. O virginiano aceita esse elogio como um fato verificável. Na simbologia astrológica, Virgem está ligada ao arquétipo da colheita e da separação do trigo e do joio. Ou seja, identificar o que tem valor real e o que é apenas aparência. Essa capacidade aparece também nos mitos antigos, ligados à deusa Astreia, frequentemente associada a esse signo. Astreia era a deusa da justiça e da precisão moral, aquela que conseguia distinguir verdade de ilusão. De certa forma, muitos virginianos carregam essa tendência simbólica, separar o que é genuíno do que é apenas enfeite. Agora imagine 2 cenas bem simples. Primeira cena. Alguém rejeita um virginiano, enquanto outras pessoas talvez chorassem ou brigassem. Virgem provavelmente vai para casa, toma um banho, abre mentalmente um documento chamado Lições Aprendidas e começa a revisar cada detalhe da interação. Segunda cena, alguém exagera nos elogios. O virginiano sorri educadamente, mas por dentro tá pensando
Interessante. Qual será o objetivo estratégico dessa pessoa? É quase como lidar com um analista comportamental ambulante. Mas aqui vem a grande virada dessa história, porque essa mesma característica que às vezes parece excesso de crítica, também pode se tornar um dos maiores motores de evolução pessoal. Quando bem direcionada, a mente virginiana transforma erros em melhoria contínua. Transforma críticas em aprendizado, transforma experiências em refinamento. E isso explica por que todas as pessoas com forte energia de virgem em mapas astrais acabam se tornando excelentes pesquisadores, médicos, analistas, professores e estrategistas. Existe algo poderoso em quem consegue observar a própria vida com esse nível de atenção. O segredo não está em evitar rejeição ou elogio. O segredo está em como essas experiências são processadas. E aqui entram alguns passos simples que qualquer pessoa menos virginiana ou não pode aplicar. Primeiro, quando receber uma crítica ou rejeição, faça como virgem faz, mas com gentileza consigo mesmo. Analise o que pode ser melhorado, mas sem transformar isso em autossabotagem. Segundo, quando receber um elogio, tente identificar o que nele é concreto. Pergunte a si mesmo: qual habilidade específica foi reconhecida aqui? Isso transforma o elogio em combustível real para crescimento. Terceiro, desenvolva a arte da melhoria gradual. Pequenos ajustes constantes geram resultados gigantes ao longo do tempo. É exatamente esse o arquétipo da energia virginiana dentro do ciclo solar. Não é o brilho instantâneo, é o aperfeiçoamento contínuo. E talvez a grande mensagem escondida nessa dinâmica seja essa: rejeição não precisa ser sentença, e elogio não precisa ser anestesia. Ambos podem ser informação, ambos podem ser ferramentas, ambos podem ajudar alguém a se tornar uma versão mais refinada de si mesmo. Então agora eu deixo uma pergunta para você refletir. Quando a vida te oferece rejeição, você usa isso como peso ou como instrumento de evolução? E quando alguém te oferece elogios, você usa isso como vaidade ou como confirmação do caminho que está construindo? Compartilhe sua experiência nos comentários, porque cada história acrescenta uma nova peça nesse grande mosaico humano. Aqui formamos uma egrégora de pessoas que observam a vida com curiosidade, consciência e vontade de crescer. Uma grande família que se encontra para trocar aprendizados, rir das próprias manias e evoluir juntos, um ajuste de cada vez. E se essa reflexão fez sentido para você, compartilhe com alguém que também vive tentando organizar a própria vida, nem que seja mentalmente, como um verdadeiro virginiano tentando deixar o mundo um pouquinho mais funcional.